Agora é a vez da a importância dos limites para você. Agora vem esse termo aqui, Paloma. Paloma. A adolescência e os primeiros relacionamentos sexoafetivos. Fala, Paloma. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo, gente. Que Fala, prazer, Paloma. Ah, que bom. prazer estar aqui ouvindo e aprendendo com meu caderninho, anotando tudo que está sendo falado, porque é precioso, gente. Muito precioso esse conhecimento. Eu vou passar por vocês um pouquinho mais de tempo, então eu não vou me estender muito aqui na apresentação sobre mim, tá? Só vou dizer que meu nome é Paloma Santana, faço parte do grupo Cuidando de Quem Cuida, e também agora sou aluna do Edson, lá no Instituto Voar. Estou muito feliz, porque eu estou vendo esse trabalho magnífico que ele desempenha também lá no Instituto, então eu estou, assim, muito alegre. Eu vou ficar um pouquinho mais de tempo com vocês, porque a nossa amiga Solange, ela teve um imprevisto, né, questões familiares, então eu vou estar também falando aqui a parte dela, tá bom? Então, vou ficar um pouco mais de tempo, espero que vocês não enjoem de mim aqui falando com vocês. Eu vou tentar ver se dá certo de compartilhar alguma coisa com vocês, senão eu falo com vocês aqui durante a live. Aqui. Deixa eu ver se dá certo. Deu certo. Que bom. Então, vamos lá, gente. Eu peguei aqui, fiz um apanhado, né? Um apanhado com informações, porque eu vou falar sobre a adolescência, né? Que é uma fase, naturalmente, muito difícil. É uma fase onde o adolescente está vivendo as descobertas, né? É tudo muito intenso. Então, eu vou falar sobre a adolescência e esses relacionamentos que se dão na adolescência, né? E o que acontece quando esse adolescente ele tem uma dependência emocional, ele é codependente afetivo. Como isso se dá? Como se dá essa dinâmica? É o que a gente vai ver. Então, gente, um codependente afetivo é uma pessoa que depende demais do outro. A pessoa depende extremamente do outro. E é muito difícil de lidar com isso. Imaginem para a gente, né, adultos, que ter essa codependência afetiva. Agora, pense nisso para um adolescente. Como é intenso pela fase da vida que ele está, pela fase da adolescência, né? Isso se torna muito intenso. Então, se esse adolescente, ele não é cuidado, ele não é olhado, ele vai chegar ali na fase adulta bem quebrado, vamos assim dizer, né? Então, vamos seguir aqui. Na adolescência, a dependência afetiva, quando eu falo dependência afetiva, dependência emocional, eu quero dizer a mesma coisa, tá? Pode ser mais comum, pois é uma fase de transição e mudança, em que os jovens estão buscando sua identidade e independência. Além disso, os adolescentes podem ter baixa autoestima e insegurança, o que pode aumentar o risco de desenvolver a dependência afetiva. Então, uma autoestima em baixa, isso já aumenta o risco. A insegurança que rodeia a adolescência, né? Faz parte de ser adolescente e sentir-se inseguro para muitas coisas na vida, isso já é um risco. Mas aí, se ele desenvolve essa dependência, aí complica, porque tudo isso vai se intensificar. Então, para esse adolescente, vai ser uma fase muito confusa, muito mesmo. Então, aqui, eu vou falar sobre alguns sintomas, tá? Mas por que eu peguei esse apanhado de sintomas? Não é para colocar a gente dentro de um pacote de bolacha traquinas e dizer que todo mundo vai ter a mesma coisa. Não, é para conhecimento. Isso é muito importante, a gente conhecer e reconhecer coisas até em nós, porque a gente pode ter nossas questões e para que eu possa cuidar de algo em mim, eu tenho que ter consciência. Como que eu cuido de algo que eu não sei o que é?
Então, eu tenho que ter consciência, então, por isso a importância. Então, os sintomas da dependência afetiva na adolescência podem incluir falta de autoconfiança, necessidade de aprovação do outro, ciúme excessivo, controle do parceiro, medo de abandono e rejeição, isolamento social. E eu vou passar por esses sintomas agora, um pouquinho mais a fundo, eu vou comentar cada um. Então, vamos lá. Falta de autoconfiança. Se para a gente, adultos, quando a gente não confia no nosso taco, quando a gente não confia nas nossas habilidades, é difícil. Então, vamos olhar isso para o lado do adolescente, com essa autoconfiança já em frangalhos, já em dificuldade. Então, para ele, é muito difícil. E lembre-se, o adolescente de hoje vai ser o adulto de amanhã. Então, é muito importante a gente cuidar do adolescente de hoje, porque sabemos que, muito provavelmente, ele não vai ter essa percepção de olhar para suas questões. Então, nós, cuidadores, pais, tios, amigos, que estamos ali vendo um adolescente, podemos sim observar, podemos usar esse conhecimento que estamos adquirindo aqui hoje para estar de olho nesses adolescentes que a gente tem, que estão na nossa vida, que nos cercam. Então, hoje a gente está adquirindo conhecimento, um saber. E esse saber, ele só faz sentido se a gente usar ele. Se a gente puder observar as pessoas e, de alguma forma, estender uma mão, de alguma forma, alertar, acolher. Então, essa é a ideia. Necessidade de aprovação. Depender muito da opinião dos outros para se sentir validado. Imagine para esse adolescente viver nesse quadro de dependência emocional, né, dependência afetiva, ele sentir que essa necessidade de aprovação do outro. Ele precisar da opinião do outro para se sentir validado, para se sentir alguém. Isso é muito complicado, né? Então, assim, lembrando mais uma vez, o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. Como que esse adolescente vai adentrar na vida adulta já com essas questões? Então, fica aí para a gente ir refletindo. Ciúmes excessivos. Então, esse adolescente, ele arruma ali uma namoradinha, um namoradinho, e ele tem um ciúme excessivo. Ele sente ciúmes de maneira intensa. Por quê? Se a pessoa é insegura, ela vai sentir que aquele namoradinho, aquela namoradinha, aquele amigo, alguém que dá atenção para ela, vai desviar a atenção logo quando vê alguém mais interessante. Alguém que, sei lá, é mais atraente, se comunica melhor, isso na cabeça do adolescente, da pessoa, tá? Então, ele vai ter essa insegurança. Essa insegurança, ela pode ser tão intensa a ponto de se tornar um ciúmes. Mas um ciúmes excessivo, intenso, aquela coisa adolescente intensificada, grande, né? Porque na adolescência a gente tem essa coisa de tudo ser muito maior, tudo dói mais, tudo é muito intenso. Então, sim, isso vai acarretar dificuldades, isso vai trazer relações muito, muito complicadas. Controle do parceiro. Tentar controlar as ações e decisões do parceiro, buscando segurança. Então, eu sou inseguro, eu sou um adolescente seguro, eu sou ciumento, então eu vejo o meu parceiro, meu coleguinha, a minha namorada, meu namorado, o que eu quero? Controlar. Ah, você não vai lá jogar bola hoje com os meninos lá? Não, eu não vou estar lá, por que você quer ir lá? Não, vamos ficar em casa. Não, fica aí na casa da sua mãe. Ah, você não vai tomar um sorvete com as suas amigas? Ah, não vou estar lá, o que você vai conversar com suas amigas? O que tem tão de interessante lá? Então, sim, gente, essa dinâmica também está na adolescência. Não só na vida adulta, mas o adolescente já desenvolve essas maneiras adoecidas de se relacionar. Então, olha a importância da gente estar aqui, discutindo sobre esse tema, pensando e aprendendo, para a gente ter um olhar sobre isso, um olhar para isso, né? Medo de abandono e rejeição.
ter receio constante de ser abandonado e rejeitado pelos outros. Se eu não confio em mim, se eu não tenho autoconfiança, como que eu vou achar que alguém vai me querer, vai querer estar comigo, vai querer a minha companhia? Eu não acredito em mim. A minha autoestima está no chão. Então, o medo de rejeição, tá? Eu estou usando aqui recortes, mas só para a gente ilustrar e entender, de uma maneira bem simplificada, o medo de rejeição vai estar sempre me rodeando. Então, vai estar em mim. Talvez por essas questões que eu falei aqui, mas talvez também a gente vai entender mais para frente, até por questões familiares e etc. Então, vamos lá. Isolamento social. Evitar interações sociais fora do relacionamento, priorizando exclusivamente a relação afetiva. Então, esse adolescente, essa pessoa, esse ser humano, ele não quer de jeito nenhum fazer nada que o tire daquela bolha. Vamos supor que ele tenha ali aquela namoradinha, e ele não quer de jeito nenhum sair com ela para outros locais, para o cinema, para um show, para isso, porque lá ele vai ter concorrência, vai ter outros, então ele prefere ficar na sua bolinha, no seu lugar seguro, protegido, aonde outros não vão ser mais interessantes do que ele, do que ela. Então, ele faz de tudo para evitar sair fora, ele dá prioridade àquela segurança que ele acha, que ele acredita ter na relação. Na visão psicanalítica, os primeiros relacionamentos amorosos são influenciados pela experiência da infância. Então, como já foi falado aqui, muito bem falado por todos que falaram, a criança, ela está vendo o que está acontecendo, minha gente. Não adianta a gente achar que ela está lá jogando videogame e não está prestando atenção com os ouvidinhos atentos ao que estamos conversando. Ela está prestando atenção. Ela está olhando, sim, o que está acontecendo, mesmo que não pareça. Então, tudo isso vai gerar experiências para ela. O inconsciente dela vai absorver isso como traumas e outras coisas. E no futuro, a gente vai ter aqui, durante o decorrer desses slides, uma noção do que pode acontecer com essa criança que está tão atenta e a gente que está tão desatento, e acabamos por discutir na frente dessas crianças, acabamos por ter relações doentias da nossa parte, porque não nos tratamos, e aí estamos ali vivendo relacionamentos que essa criança está observando. Bom, as relações com os pais e outras figuras significativas da infância formam um modelo que o jovem vai levar para os seus relacionamentos adultos. Formam um modelo. Guardem isso no coração. Por exemplo, um jovem que teve uma relação de dependência com a mãe pode ser mais propenso a se envolver em relacionamentos abusivos na adolescência. Muito interessante esse ponto, tá? Coloquei um exemplo, para quê? Para a gente pensar e ter mais facilidade de compreender, né? Então, esse jovem que tem essa dependência muito forte da mãe, né? Então, vamos supor, ele não saía de casa se não fosse com a mãe, ele não comia se não fosse a mãe colocando a comida no prato. Então, imagine esse adolescente, tá? Nessa dinâmica familiar. Quando ele for se relacionar, ele pode acabar adentrando em uma relação abusiva, de alguém que vai, vamos colocar assim, dominá-lo, de alguém que vai mandar na vida dele, e ele, lembra que eu falei sobre a necessidade de aprovação? Ele quer que essa pessoa aprove ele quer ser bonzinho, como a mãe dele um dia já aprovou ele, né? Ai, meu filho é tão bonzinho, não tem boca para nada, ele quer a mesma coisa na relação. E aí, de repente, ele pega uma pessoa que vai tentar dominá-lo, uma pessoa que já tem essa tendência de ser abusiva, né? E isso vai ser muito grave durante o percurso da vida dele. Vai causar muitas feridas. Agora, outro exemplo, já um jovem que teve uma relação distante com o pai pode ter dificuldades de se aproximar de outras pessoas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Jung, mas não necessariamente ainda foi confirmado ser dele ou não, mas diz assim: até você se tornar consciente,
o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, viu tudo que eu falei sobre a adolescência, sobre esse jovem? Até esse jovem, vamos lá, chegou na vida adulta, um monte de relacionamentos que ele olha e fala, quanta dor, quantos relacionamentos difíceis. Tá, chegou na vida adulta. Até ele se tornar consciente do porquê dessas relações, essa dinâmica tão estranha que ele vive, enquanto ele não se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a vida dele. Ele vai acreditar que é o destino. Quando a gente fala de inconsciente, né, na psicanálise, o que é o inconsciente? O inconsciente é a parte mais profunda da mente. Se você jogar aí no Google, colocar o inconsciente, vai aparecer o quê? Um iceberg, que o Freud assim fez, né, para explicar melhor, e vai mostrar que o inconsciente está abaixo do mar. No inconsciente tem traumas, tem pulsão de vida, pulsão de morte, tem desejos, tem um monte de coisas. Tá tudo lá. Então, por isso, essa frase, até você se tornar consciente, não significa que você vai ter consciência de todo o seu inconsciente, de tudo que lhe aconteceu. Mas você vai ver que ao buscar certas coisas, você começa a entender certas escolhas que você faz na vida, certas dinâmicas que você tem na vida. Então, isso é muito importante, esse olhar para trás, para entender o que de lá atrás está influenciando o nosso futuro, a nossa história, o nosso caminho, a nossa jornada. Na adolescência, os jovens mudam bastante, tanto no corpo quanto na cabeça. Estão virando adultos, mas ainda não sabem tudo como os mais velhos, dito de passagem, a gente também não sabe, tá? Mas isso pode fazer com que eles ajam impulsivamente e tenham conflitos nos relacionamentos. Interessante sobre adolescentes, né? Que eles não são nem crianças, nem adultos. Eles são alguma coisa no meio disso que nomeamos de adolescentes. Mas na cabeça deles, na cabeça do rapaz, ele já é um homem, ele já sabe das coisas, ele sabe o que quer, ele sabe como relacionamentos funcionam. Na cabeça da menina também, ela já é uma mulher, ela sabe o que quer, e como funciona a vida e as relações na cabeça deles. Mas a gente sabe que eles não são nem adultos, nem crianças mais. Eles estão no meio disso, e é um lugar de muita construção e desconstrução também. Então, como esse adolescente vivencia essa fase, como ele se relaciona, é muito importante. Porque, como eu já falei, o adolescente de hoje vai ser o adulto de amanhã. E com qual cabeça esse adolescente vai estar quando estiver na fase adulta? Como ele vai enxergar as relações, como ele vai se enxergar, como ele vai se sentir, se comportar quando adulto? Como posso mudar o que não conheço? Se observarmos as experiências da nossa infância, podemos perceber como continuamos repetindo os padrões familiares que vivenciamos. No entanto, isso acontece de forma inconsciente, ou seja, sem querer. Quando finalmente percebemos, já agimos. Isso é muito interessante. Quando percebemos, já agimos. Já está feito. Aquela sensação de, poxa, não acredito que eu fiz isso outra vez. Seguindo, foi sem querer querendo. Coloquei aqui para a gente descontrair um pouco essa frase aqui do Chaves, acredito que todos conheçam, né? Foi sem querer querendo. Por quê? Querendo é o inconsciente. O inconsciente, ele é danadinho. Ele quer, mas a gente consciente não quer. E aí acontece um conflito. Quem ganha esse conflito? Quando a gente começa a ter consciência da nossa história, quando a gente entende os nossos impulsos, a gente às vezes pode conseguir ganhar conscientemente, entendendo, poxa, eu não vou fazer isso, porque eu sei o porquê eu quero fazer.
E eu sei como isso depois vai me atingir, vai me machucar. Então, eu não vou fazer. Você se tornou consciente, como aquela frase diz lá atrás, até você se tornar consciente. Então, você conseguiu isso. Mas isso a gente consegue através de autoconhecimento, através da análise, através de olhar para trás, para entender quem você é hoje. Foi sem querer, querendo. Entramos na dependência emocional. Mesmo que esse movimento seja inconsciente, nosso inconsciente é uma parte profunda da mente que não reconhece o não. Quando nos envolvemos nessa dependência, se não buscarmos sair, vamos acabar vivenciando repetições mais do mesmo ao longo da vida. É importante buscar conscientização e mudança para romper com esse ciclo. Hoje, a gente aqui está buscando conscientização, mudança, para romper com esse ciclo, para não vivermos mais do mesmo, para não olharmos para trás e pensarmos assim, poxa, eu estou vivendo as mesmas relações que eu vivi na minha adolescência. Eu estou namorando o mesmo tipo que eu namorei na minha adolescência e eu não evoluí. O que está acontecendo comigo? Então, para a gente sair desse mais do mesmo, a gente precisa ter consciência, conscientização. E aqui, a minha experiência com pessoas dependentes emocionais é a seguinte: elas procuram terapia após uma vida marcada pela dependência emocional. E ao olhar para trás, já podemos identificar as raízes lá atrás, na infância. Elas chegam desacreditadas de si, desiludidas e cansadas de sentir que só vivem porque o outro existe. Essa é a sensação da pessoa dependente emocional, dependente afetivo, do codependente. Ele sente que ele só existe, que ele só vive porque ele tem aquele outro. É como se o outro fosse o amuleto dele. E sem esse amuleto nas mãos, ele não conseguisse sair, viver, pensar, fazer, realizar. Ele precisa do outro para se sentir alguém. No caso de adolescentes, é crucial que os pais e cuidadores estejam atentos à forma como eles estão vivenciando suas experiências amorosas. Então, estarmos atentos é um ponto inicial, porque esse adolescente que vive esse tipo de dependência emocional na adolescência, ele muito provavelmente não vai se perceber como dependente emocional. Então, nós, cuidadores, pais, tios, tias, temos que ter essa visão para auxiliar, para acolher esse adolescente, para fazer a diferença na vida dele, para ajudar que ele, no futuro, seja um adulto sarado das suas questões emocionais, para que ele seja um adulto que vai florescer e não murchar. Então, nós temos esse propósito. Aqui hoje estamos nos conscientizando para isso, para termos esse poder, que o conhecimento é um poder que nós adquirimos, o poder de fazer a diferença. Olha que coisa magnífica que cada um aqui presente hoje está adquirindo. Ao ouvir cada pessoa aqui que está falando, a gente está adquirindo esse poder. E eu vou fazer aqui, gente, eu vou colocar aqui uma ilustração que eu quero ilustrar para ficar bem mais fácil da gente ter essa visão. E a ilustração de dependência emocional de uma relação existente no seriado Chaves. Vocês já viram que eu assisti muito Chaves na minha infância, né? E quando eu fui estudando sobre, eu falei, peraí, tem uma relação lá no Chaves que é sobre dependência emocional, que é muito interessante da gente ver. Então, vamos reconhecer agora padrões de dependência emocional. Dona Florinda e professor Girafales, como uma representação caricata da dependência emocional. Então, gente, a gente vai ver aqui, essa representação vai ficar ilustrado em nós, vai ficar fácil da gente reconhecer isso através desse relacionamento. Vamos lá. Dona Florinda pode ser vista elogiando excessivamente o professor pela sua sabedoria, mesmo que de maneira exagerada.
Ela destaca o quanto ele é inteligente, educado, esperando um elogio ou atenção em troca. E essa dinâmica humorística enfatiza a dependência emocional de Dona Florinda em relação ao professor Girafales. Já viram o seriado? Viram que ela coloca vários elogios para ele, aquela necessidade que eu já falei lá no início de aprovação, de ser aceita, e quem sabe vir um pedido de casamento, né, como é muito retratado no seriado. Então, ela tem isso, essa necessidade de aprovação do outro, voltada 100% ao outro, porque afetivamente, a sensação é de que eu preciso do outro para existir. Então, essa construção aqui que eu peguei para ilustrar, através do seriado Chaves, ela, a Dona Florinda, voltada 100% para o professor Girafales. Voltada 100% para ele. Então, ela, quem ela é sem ele? Sem esse outro personagem que aparece, vira e mexe na vila, e ela fica encantada com ele, como ele é educado, como ele é isso, como ele é aquilo, e ela fica nessa coisa de... Ela quer ser aprovada por ele. Ela quer um pedido, uma proposta de casamento. Então, aqui, para a gente ficar com isso bem ilustrado, essa imagem aqui sobre esse ponto. Agora, gente, eu vou entrar na segunda parte, tá? Como eu falei, a Sol não pôde estar com a gente hoje, então eu vou dar continuidade aqui nessa parte que seria da Sol. A paixão arrebatadora que nunca se transforma em amor. A gente pode até voltar um slide e ver que isso daqui é uma paixão arrebatadora que não se transforma em amor, que não evolui, fica naquela coisa de sempre, né? Então, seguindo aqui. A minha ideia, gente, para a paixão arrebatadora que não se transforma em amor, é trazendo essa visão sobre o adolescente, porque foi esse o ponto que foi a proposta para que eu falasse aqui hoje com vocês, né? Então, seguindo. Para um dependente emocional, a paixão arrebatadora seria uma experiência ainda mais intensa e empolgante do que para uma pessoa com padrão de apego saudável. Então, se eu tenho um padrão de apego saudável, se o adolescente tem um padrão de apego saudável, ele vai ficar tranquilo, ela vai ficar tranquila, o garoto vai para o jogo, ela não vai se portar, a menina vai sair com as amigas, ele também não vai se portar, porque ele tem um padrão de apego saudável. Mas se ele não tem isso, esse padrão de apego saudável, tudo vai ser muito terrível para ele. Tudo vai ser muito intenso, muito exagerado, muito doloroso. Isso ocorre porque a pessoa dependente emocional tem uma necessidade maior de amor, aceitação e aprovação. Lembra lá da Dona Florinda? Aquela necessidade de atenção, de aprovação e de amor. Lembra de tudo que a gente foi construindo aqui durante os slides. Então, a pessoa tem essa necessidade. Então, para essa pessoa, para esse adolescente, o outro não está com ele, sendo ali a parte que ele precisa para se sentir completo, é muito terrível. Busca constante por aprovação. Adolescentes dependentes emocionais podem buscar constantemente a aprovação e validação dos outros, muitas vezes colocando as necessidades e desejos dos outros acima dos seus próprios. Gente, isso é muito perigoso, né? Principalmente na adolescência, que é uma fase de descoberta, de vivências, de relacionamento, de sexualidade, do que gosta, do que não gosta. Isso é muito complicado, porque vamos pegar essa adolescente que tem essa busca pela aprovação, que coloca o outro, os desejos do outro acima dos desejos dele ou dela. E ela pode, ou ele pode, acabar se envolvendo até em relacionamentos, em relações que, moralmente falando, para ele, na construção dele, na visão dele de mundo, não faz bem. Mas, mesmo assim, ele se deixa, ele se permite, porque ele quer muito agradar, ele quer muita aprovação, ele quer muita validação. Então, ele se coloca em situações justamente para fazer o outro feliz.
Mas ele não se faz feliz, porque ele não consegue ter um olhar para si. E esse olhar para si é muito importante. Isso estrutura a nossa vida para ter relações melhores, para ter relacionamentos mais saudáveis. Então, eu preciso me conhecer e entender os meus limites, saber o que eu não gosto e o que eu gosto, para que eu tenha relacionamentos mais saudáveis. Vamos refletir sobre o adolescente que está passando por um período difícil porque sua namorada viajou durante as férias. Nessa situação, é possível imaginar o adolescente enfrentando preocupações significativas, como o receio de ser traído, dúvidas sobre a continuidade do amor e até mesmo insegurança quanto à possibilidade de a namorada encontrar alguém considerado mais atraente, alguém mais bonito do que ele, alguém que se comunica melhor, que pode oferecer mais a ela. Então, imagine isso vivendo ali na cabeça de um adolescente, isso passando várias e várias horas de preocupação a fio. Ah, será que ela está me traindo? Será que ela gosta de mim? Será que ela vai encontrar outro melhor do que eu? Outro que se comunique melhor, que fale melhor, que seja mais bonito, que possa levar ela ao cinema? Então, imagine a preocupação desse adolescente. Imagine para ele a dificuldade até também de viver outras coisas, porque está 100% voltado ao outro. 100% preocupado com o outro, querendo satisfazer o outro. E esses pensamentos aqui, que vocês estão vendo nesse slide, vai ficar aqui marcando, rodeando esse adolescente de forma intensa. Agora, gente, já imaginou o intenso sofrimento que isso pode causar a um adolescente? Ele está apaixonado de maneira arrebatadora, mas, ao mesmo tempo, carrega consigo uma dependência emocional. Então, percebe que as duas coisas não se combinam? A paixão arrebatadora e a dependência emocional não se combinam, porque essa pessoa, ela vai viver 100% voltada ao outro, esse adolescente vai viver 100% voltado ao outro. Isso não dá certo, isso não se combina. Então, para a gente guardar isso no coração, quando pensarmos em paixão arrebatadora e dependência emocional, dependência afetiva, codependência, essas coisas não se combinam. Por isso, precisamos, como estamos fazendo aqui hoje, conscientizarmos, estarmos conscientes e olharmos para isso, entender como isso se dá, como isso acontece e como nós podemos ajudar. Como cada um que está aqui ouvindo pode ajudar. Cada um de nós pode fazer a diferença para alguém, para um adolescente, para uma pessoa que está vivenciando esse relacionamento. É interessante refletirmos sobre a situação desse adolescente que se encontra perdido entre a fase infantil e a fase adulta, vivendo esses dois extremos. Então, aqui, né, só para ressaltar, até que eu já falei, o adolescente, ele está ali, entre mundos, entre extremos. Ele não é nem um adulto, mas também não é uma criança. Então, ele busca muito afirmar coisas sobre si mesmo. Então, ele tenta ser aquele adolescente bem resolvido, ele tenta namorar, ele tenta isso, mas dentro desse adolescente há muita confusão, tem muitas coisas que precisam ser desconstruídas e reconstruídas. Então, mais uma vez afirmando, a importância desse trabalho aqui hoje é esse também, conscientizarmos, né, para poder ajudarmos alguém, um adolescente ou um adulto, seja quem for, que a gente notar esse tipo de relacionamento. Agora aqui, gente, como esses adolescentes irão se relacionar ao chegar à fase adulta? Uma pergunta excelente. Como eles irão se relacionar com adultos? Será que eles vão se entregar 100% ao outro, ao ponto de não terem voz ativa, ao ponto de sentirem que não vive sem esse outro? Será? É uma possibilidade. Porque se eu não cuidei
desse adolescente, se ele chegou na fase adulta sem um amparo, sem um acolhimento, sem um entendimento das questões familiares, do que rodeou a infância dele, como ele tem vivido isso na vida adulta, ele pode chegar, entrar em relacionamentos e ser 100% ao outro. Ele esquece dele porque ele quer satisfazer o outro. Ele depende do outro. Sem o outro, ele não existe. Então, ele se volta 100% ao outro. Será que eles vão entrar em relações abusivas por conta da necessidade de agradar ou de serem aprovados? Bom, está aqui também uma outra possibilidade que pode acontecer. A necessidade de agradar, de ser aprovado, de repente aparecer uma pessoa que tem uma característica de ser uma pessoa que tem essa coisa da relação abusiva, essa pessoa que às vezes humilha na fala, essa pessoa que às vezes pode até agredir, e essa pessoa com dependência emocional, não cuidado, lá de trás, ela entra nessa relação e ela, poxa, eu quero tanto agradar, eu quero tanto ser aceita, tudo isso é inconsciente, gente, mas é um querer inconsciente, que a pessoa não olhou para isso, então ela não reconhece que ela tem isso, que ela quer agradar. E ela acaba ficando em relações que a ferem, que machucam ela, que faz ela desconstruir toda e qualquer certeza pequena que ela possa ter sobre si mesma. Porque ela quer tanto agradar esse outro, que ela permanece em relações assim. Então, isso é uma possibilidade também. Mais uma vez, olha a importância desse encontro. Eu sei que hoje é domingo, né? E talvez você estivesse até querendo fazer outra coisa, mas, gente, esse encontro nosso aqui é muito importante para que a gente tenha conscientização. Será que elas vão ser ciumentos ao extremos? Tomado por uma insegurança ao sentirem que não são suficientes para esse outro? Será? Outra possibilidade. Porque se eu não tenho segurança em mim, tá? Eu não confio em mim de jeito nenhum. Eu não acho que eu sou alguém que outra pessoa vai se interessar por mim. Eu não acho que eu sou atraente. Eu não acho que eu sou bom de papo. Eu não acho que eu sou uma boa companhia. O que essa pessoa vê em mim que faz com que ela fique comigo? Esses vão ser os pensamentos desse adulto que, quando adolescente, não cuidou. Quando adolescente, não teve uma boa rede de apoio, não foi amparado, não foi acolhido. Ele vai chegar muito em pedaços nessa vida adulta, em pedaços para relacionamentos com muitos machucados que ele não olhou. Então, essa também é uma possibilidade. Será que eles viverão com medo da rejeição e do abandono, pensando se o outro realmente voltará para casa e permanecerá em suas vidas? Bom, isso também é muito terrível, a pessoa achar que pode ser rejeitada. Eu vou dar até um exemplo aqui, vamos supor que essa pessoa na infância, o pai saiu e não voltou mais, como o povo fala, né? Foi comprar cigarros e aí não voltou nunca mais. Ou a mãe foi comprar pão e não voltou nunca mais, então essa pessoa já sofreu uma rejeição na infância. É assim que ela se sente. É assim que aquela criança recebeu isso. Poxa, minha mãe foi embora, não voltou mais. Quando ela entra nos relacionamentos adultos, essa rejeição vai estar ali morando no peito dela, no inconsciente dela. O que acontece? Toda vez que o parceiro ou a parceira sair, ela vai ficar naquela angústia. Será que vai voltar? Será? Ah, mas minha mãe saiu e não voltou. Será que ele vai voltar? Será que ele não vai fazer como minha mãe fez um dia, como meu pai fez um dia? Então, olha, gente, a importância da gente olhar para trás para entender quem somos hoje. Olhar para trás, entender o que lá de trás está influenciando a gente hoje. Isso é muito importante. Então, a pessoa vai viver nessa angústia, nessa dor, nesse desamparo de alma. Por quê? Ela precisa respirar, reconhecer, olhar para trás, falar, eu vou fazer uma terapia, eu vou cuidar de mim, eu vou ver minhas questões. Em algum momento acontece esse despertar. Só que às vezes demora muito. Às vezes demora muito. Às vezes a pessoa está lá com... nunca é tarde, né? Mas a pessoa está lá com
sei lá, 50, 60, 70, já tem uma vida de dor por conta disso, de não olhar para trás. Só que nunca é tarde. Porém, às vezes a gente demora muito para reconhecer que precisamos de ajuda, para reconhecer que precisamos cuidar daquilo que foi estruturado lá na nossa infância, mas que até hoje mexe com a gente. Então, né, a gente passar por esse reconhecimento é amadurecer, né? A gente amadurece todos os dias. O codependente afetivo é alguém que depende excessivamente do outro, que sente que não existe sem a presença do parceiro e busca validação para se sentir valorizado como indivíduo. Sendo assim, essas pessoas correm diversos riscos, como já abordado anteriormente. O que eu quero ressaltar aqui é o ciclo do mais do mesmo, a repetição e o retorno aos relacionamentos já conhecidos. Então, a gente já falou dos riscos, a gente está entendendo o que pode acontecer, mas eu quero ressaltar, eu quero frisar, se vocês puderem guardar uma coisa aqui, de tudo que eu falei, guarde isso. O ciclo da repetição, mais do mesmo, do mesmo. Então, é assim que a gente percebe que, poxa, eu estou vivendo de novo a mesma relação que eu vivi na adolescência. Não é o mesmo namorado, não é a mesma namorada, mas eu sou o mesmo. Eu sou aquele ciumento, eu sou aquele que quer aprovação, eu sou aquele que quer controlar, eu sou aquele que quer castrar a vontade do outro. Eu sou o mesmo. Eu sou aquele que vivi um relacionamento abusivo na adolescência e estou vivendo outro como adulto. Eu sou o mesmo. E às vezes a minha dependência afetiva, a minha dependência emocional me tornou o abusivo. Olha só o que eu me tornei por não ter cuidado de mim. Eu estou tentando castrar o outro, controlar, estou sendo ciumento excessivo. Olha só o que a gente se torna quando a gente não olha para as nossas questões. Olha só o quanto isso dói, gente, né? Você chegar à vida adulta com todas essas questões não olhadas, não cuidadas, não resolvidas, né? São aquelas pessoas que se autodenominam azaradas ou afirmam ter um dedo podre, atribuindo sua sorte a supostas más energias. Dizem ter jogado pedra na cruz por vivenciar situações semelhantes. No entanto, o que elas não percebem é que estão simplesmente repetindo os mesmos erros. Quem não conhece alguém, ou é esse alguém que fala assim, eu sou azarado, eu tenho um dedo podre, eu só entro em situações ruins, em relacionamentos. Gente, vocês, a gente não é azarado, a gente não tem um dedo podre, não jogamos pedra na cruz, não estamos amaldiçoados. O Freud chamava isso de neurose de destino. A gente acredita que o destino está perseguindo a gente, mas não é. Vamos olhar para trás, vamos olhar a nossa história, a nossa constituição, a nossa estrutura, vamos entender o que hoje faz com que eu viva os mesmos tipos de relacionamentos. Vamos olhar com muito carinho para isso e vamos cuidar. Há pessoas, há profissionais, mas tem a gente do grupo Cuidando de Quem Cuida, que oferecemos ali encontros, mas tem também diversas pessoas por aí querendo ajudar. Então, vamos olhar com muito amor para o que está acontecendo com a gente, para que a gente possa viver uma vida plena, apesar dos pesares, apesar do que nos aconteceu, que a gente possa aprender a viver melhor. Então, mais uma vez, eu quero reforçar na cabeça de vocês essa frase que é maravilhosa, que até a gente se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino, reforçando tudo que a gente tratou anteriormente, né? E eu quero aqui trazer outra frase de Sigmund Freud, que diz, de erro em erro, vai se descobrindo toda a verdade. Então, quando eu, Paloma, olho para trás e vejo, poxa, quantos relacionamentos ruins eu tive, quantas repetições de relacionamento, pera lá, o que esses erros aí estão me dizendo? O que isso está comunicando a mim, Paloma? Está dizendo assim, minha filha, abre o olho, olha quantas repetições você está tendo. Abre o olho, veja como você não está cuidando de quem você é, de quem você foi,
você está repetindo os mesmos erros. Você está tropeçando na mesma pedra, caindo no mesmo buraco. Então, de erro em erro, vai se descobrindo toda a verdade. E após vivenciar repetidamente relações abusivas, perceber a dependência do outro para a própria existência, sucumbir aos ciúmes constantes e enfrentar inúmeras dores, a pessoa finalmente se dá conta de que algo está profundamente equivocado. Essa sequência de erros e descobertas sucessivas revela a verdade em sua totalidade. Então, em algum momento, a gente precisa se dar conta. Em algum momento, a gente precisa ter esse despertar, esse descortinar e olhar assim, o que está realmente acontecendo com a gente. De erro em erro, como já foi falado, vai se descobrindo toda a verdade. Por isso eu questiono, como seria bom se não precisássemos nos ferir tanto para chegar ao ponto em que os erros nos sufocam de tal forma que corremos desesperadamente? Não seria bom se eu, Paloma, vivendo lá na adolescência, meus primeiros relacionamentos, tivesse tido contato com um encontro desse, uma palestra dessa, que me falasse que, poxa, olha, você querer aprovação excessiva do outro, ser aceito pelo outro, querer isso demais, é uma dependência. É algo que vai ser muito prejudicial à sua vida. Talvez eu, Paloma, a Paloma adolescente, que já faz muito tempo, né, gente, né? Faz muito tempo a minha adolescência, talvez eu, Paloma, tivesse agido de uma outra maneira. Talvez eu olhasse e falasse assim, poxa, é mesmo, eu acho que essa pessoa pode ter razão, eu quero ser aceita, eu quero ser amada, eu quero ser aprovada. E eu estou aqui me frustrando por conta desse querer. Então, aqui, mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui hoje é de uma importância sem tamanho, porque a gente está aprendendo. E quando eu menciono erros, refiro-me ao peso emocional que carregamos, como ciúme, insegurança, medo, rejeição. Eu não uso o termo de forma pejorativa, mas sim para destacar, e deixar bem claro a ideia aqui do desgaste emocional que sentimos, que podemos estar carregando por conta dessa dependência. Então, gente, seria muito bom que esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, que tivesse muitas e muitas pessoas a mais aqui, mas quem está aqui são todos muito importantes, queridos, são pessoas que querem fazer a diferença, que querem ter uma compreensão, e isso é muito importante. E sobre tudo isso que falamos, estamos diante de um abismo emocional, e é incrível, como um abismo parece atrair o outro. Pegando aqui um provérbio, né, uma sabedoria bíblica, eu acho que é um provérbio, um salmo, um abismo atrai o outro. E a dependência emocional, a codependência afetiva, é um abismo que vai chamando e vai puxando muitas outras coisas, como a gente viu. Então, é o ciúme, que puxa a necessidade de aprovação, que pode trazer relacionamentos abusivos, é uma desconstrução da autenticidade, uma desconstrução de quem a pessoa pode ser, porque ela só é, porque ela tem o outro, porque ela só existe com o outro, sabe? Isso é muito terrível. Por isso, um abismo acaba atraindo o outro. Por isso, precisamos olhar com muito carinho para toda essa situação. Então, gente, a ideia hoje aqui, desse trabalho, foi conscientização. Eu falei aqui, né, sobre 2 pontos, que eu falei o meu e falei da minha amiga Sol, que hoje não pôde estar aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender aquilo que eu tentei passar com muito carinho para vocês, tá? Tentei passar de uma forma mais simplificada, mas assim, para que todos nós possamos desfrutar juntos desse momento aqui de aprendizado. E agora, eu que já falei mais do que eu podia, já até cansei vocês, né? Falando, vocês devem estar tudo enjoado de mim. Eu vou passar aqui para minha amiga Vânia, tá bom? Beijo para vocês, gente.